Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Li. Bem-vindos vocês também da Educação de Jovens e Adultos que acompanham as nossas aulas. Todos muito bem-vindos. E vamos ver o que a gente vai aprender na aula de hoje? Vamos lá? Olhando o objetivo? Resolver situações que envolvam cálculo de porcentagem por diferentes estratégias. Então, hoje nós vamos ampliar nós já começamos, a falar de cálculo de porcentagem. Nós vamos ampliar hoje as nossas ideias, aqui, nossas estratégias para resolver cálculos de porcentagem. E para a gente começar, a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente já aprendeu sobre esse cálculo. Vamos lá no problema? Então, a gente lembra lá na aula que a gente trabalhou com porcentagem, que faz uns dias, já faz alguns dias atrás, que nós tínhamos lá o plano de gigabytes lá da Maria, que ela tinha 80 gigabytes da internet, daí ela usou 75%, e daí a gente foi procurar quanto valia 75% de 80%. Então lembram lá que a gente fez lá? O que é 75%? Era 75 centésimos, que também é equivalente a 3/4. Por isso que a gente dividiu, o 80 em 4 partes e tomou 3 delas. E assim a gente achou que 75% de 80 valia 60, porque dividindo, os 80 por 4 e multiplicando por 3 daria, então, 60 gigabytes. Muito bem. Então, essa ideia que a gente teve lá na aula, foi aqui a gente só lembrou rapidinho, que a gente teve na aula que a gente calculou, usando as frações ordinárias. Por quê? Por que a gente usou 3/4? Porque a quantidade era menor que 100, lembram? Então, a professora falou para vocês, quando a gente tem quantidades menores que 100, é mais fácil a gente dividir pelas frações ordinárias do que pelas decimais. Porque pelas decimais a gente usa quando tem mais de 100. Quando a gente tem 300, 400, a gente usa o recurso das frações decimais. E quando é menos que 100, a gente usa o recurso, então, das frações ordinárias, que são 1/4, 3/4, 1/2, para fazer o cálculo das porcentagens. Fica muito mais simples, não é verdade? Então é isso que nós vamos continuar vendo na aula de hoje. E para fazer a nossa aula ficar bem legal, a professora trouxe um jogo que a professora elaborou para a nossa aula de hoje, É a chamada corrida da porcentagem. Vamos ver na telinha como que a gente vai jogar. Então nós vamos ter alguns materiais, Os materiais que a gente vai ter vai ser a trilha das porcentagens, que é esse que está aparecendo na imagem para vocês aí, alguns marcadores para poder fazer andar pela trilha, algumas cartas com os problemas de porcentagem que a gente já vai olhar e a gente vai na sequência então resolvendo esses problemas. Vamos ver quais são as regras. Primeiro, o jogo se joga em dupla, então a gente vai jogar um contra o outro, sempre uma dupla. E esse jogo consiste em andar na trilha resolvendo perguntas, problemas de porcentagem. Cada jogador coloca o seu marcador na trilha e anda com ele casa por casa, sempre na sua vez. O outro jogador vai pegar uma carta correspondente à casa que o seu colega está e vai lhe fazer a pergunta problema. Depois, esse jogador que recebeu a pergunta problema vai ter que resolvê-la. Se ele acertar, marca ponto. Se errar, não vai marcar nada. E assim vai ser alternando as vezes de jogar de um e de outro jogador. Ao final, vence quem tiver mais pontos no final, quando chegar lá na linha de chegada, no fim da trilha, quem tiver mais pontos vence. Muito bem, então agora a gente vai começar o jogo. Então aqui está o nosso tabuleiro e hoje, para a gente brincar, eu trouxe as nossas amiguinhas, as duas vovozinhas aqui, Essas são as personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, A vovó, a Dona Benta, que é a vovó dos meninos, e a tia Anastácia, São as duas personagens que estão lá na nossa literatura infantil aqui, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é verdade? Então a professora trouxe aqui para representar nossos marcadores. Elas que vão andar aqui pela trilha para nós brincarmos agora e aprendermos ao mesmo tempo. Beleza? Então a representação aí das nossas vovozinhas.
E lá na nossa regra dizia então que cada jogador, na sua vez, tem que andar casa por casa. O jogador que entrar na casa, o outro vai pegar uma cartinha correspondente à casa que ele está. Vamos supor 10%. Então, a cartinha de 10%, onde atrás nós teremos uma pergunta que vai ter assim para a gente resolver um problema. Quem vai fazer a pergunta sempre vai ser o adversário, para aquele que está na trilha. Esse que está na trilha vai ter que resolver e o adversário vai conferir a resposta porque ela vai estar ali. Se a pessoa acertar, ela vai então marcar o ponto. E aqui na nossa mesa, a professora vai marcar aqui então, né, o nosso placar. A professora vai colocar aqui agora. Então a gente tem que colocar aqui Dona Benta, que é a vovozinha, né, dos meninos lá do sítio. E do outro lado a tia Anastácia. Anastácia. Muito bem. Então aqui a professora vai dividir no meio para a gente poder marcar depois a pontuação das nossas vovozinhas e ver qual das duas que vai receber aqui a nossa medalha de vencedora, tá bom? O início fica aqui e a gente vai agora, né, jogando, mas vamos jogando. Vamos lá, começamos com par ou ímpar. Normalmente a gente pode começar com par ou ímpar, né? Mas no caso aqui a gente vai começar então com a tia Anastácia. Vamos começar com ela e a gente vai colocar ela na primeira casa, ó, 10%. Vamos pegar lá 10%, a cartinha, né, do 10% e vamos fazer o nosso cálculo para poder ver qual é a porcentagem que a tia Anastácia teria que responder. Vamos lá? Mamãe deu R$50 para a Júlia, que equivale a 10% do que ela tinha na carteira. Quanto mamãe tinha? Então vamos lá. A mamãe deu R$50. Então 10% vale R$50. Então a professora vai escrever aqui e já vai mostrar para vocês aí, tá? Então 10%, olha como é que ficou lá. 10% equivale a R$50. Eu tenho que chegar aqui a 100. Quantas vezes 10 eu tenho que chegar no 100? 10 vezes, não é? Tem que ter 10 de 10 para ter 100. Então, eu vou multiplicar, olha a ideia que a professora vai fazer aqui. Eu vou fazer aqui vezes 10. Então, eu vou multiplicar vezes 10. Para quê? Porque a gente vai multiplicar vezes 10. Para a gente ter 100%, porque ela quer saber 100%, quanto que ela tem na carteira. 100% vai ser quanto? Então, para a gente, o nosso raciocínio está mexendo com isso aqui, ó. Nós estamos rabiscando o nosso pensamento no papel, tá? Aqui no quadro que representa o papel de vocês. A professora está rabiscando aqui os nossos pensamentos. Então, 10%, R$50. Eu vou multiplicar 10% 10 vezes para ter 100. Para que eu possa ter 100%, quanto que eu vou ter que multiplicar os 50? Isso, eu vou ter que multiplicar por 10 também. Então, aqui eu vou multiplicar vezes 10, né? Ó, R$50 vezes 10. Então, quando eu multiplico vezes 10, eu vou ter o quê? 500 reais. Olha lá. Ok? Então, é assim que a gente vai pensar o cálculo da porcentagem. 10%, 50, então eu multiplico por 10 aqui para chegar no 100, multiplico por 10 aqui e descubro quanto vale o total. O total que a mamãe tinha na carteira era R$500. Muito bem, ponto para a tia Anastácia. Vamos fazer um ponto simbólico aqui para a tia Anastácia. Vamos marcar um ponto para ela. Agora vamos com a vovó Benta também na casa do 10. Vamos lá. Vamos pegar agora o nosso outro. Vamos apagar aqui o quadro para a gente poder fazer o registro. E vamos pegar então 10%. Outra cartinha de 10% para nossa vovozinha agora. Marcos está jogando na internet e precisa alcançar 120 pontos para ultrapassar o seu adversário. Faltam 10% desse valor para isso acontecer. Quantos pontos faltam para Marcos ultrapassá-lo?
Então, vamos lá. 120 é o que é 120? 120 é o total, porque diz ali, ó, ele precisa alcançar 120 pontos para ultrapassar. Só falta 10% disso. Então, esse 120 é 100%. Ok? 100%. Ele precisa descobrir quanto que vale desse 120 os 10%. Então, olhem como é que ficou aqui o registro da professora, né? Então, nós vamos fazer o registro assim. Eu tenho 120, que equivale a 100%, e eu quero descobrir 10% de 120. Agora, a ideia é contrária àquela que nós fizemos no primeiro cálculo. Aqui nós não tivemos que multiplicar o 10 para achar 100. Agora, eu já tenho 100. Quanto que eu fiz aqui para encontrar 10? O que eu fiz com 100 para encontrar 10? Eu tive que dividir 100 em 10 partes, né? Então, eu dividi aqui em 10 partes para encontrar 10%. O que eu tenho que fazer do outro lado aqui também? O que eu tenho que fazer? Isso, eu tenho que dividir aqui também por 10 para encontrar quanto que vale o 10%. Então, 120 divididos em 10 partes vai ser 12 para cada um e não vai sobrar nada, né? Porque 10 vezes 12 é 120. Então, nós já sabemos que 10% aqui, então, é o nosso 12. Então, qual é o valor que ela tem que... qual que é o problema? Deixa eu voltar lá no problema. O problema é quantos pontos faltam para Marcos ultrapassá-lo? Então, faltam 12 pontos para o Marcos ultrapassá-lo. Muito bem, Dona Benta. Vamos marcar um ponto para Dona Benta, que é o nosso marcador ali que está correto. Agora, a gente vai pular para outra casa de 50%. Então, a Dona Tia Anastácia vai pular na casa dos 50% e vamos ver qual é a cartinha que vai falar agora da porcentagem da Tia Anastácia. 50% não é difícil da gente calcular, né? Dá para fazer até de cabeça. Então, olha que legal a carta que a professora coloca aqui, que é bem parecida com o que está aqui no nosso tabuleiro, né? Ó, 50 e 50. É a metade, ó, do círculo, tá vendo? Metade do círculo, 50%. Então, a gente vai ver agora o nosso problema que está aqui na cartinha. Vamos lá. Para encher um tanque até a sua capacidade máxima, uma torneira fica ligada 8 minutos. Sabendo que 50% do tanque já está com a água, quanto tempo se passou para que isso acontecesse? Opa! Então vamos lá. 8 minutos, ele enche todo o tanque. Então, o 8 minutos vale o 100%. Tá? Olha como é que a pessoa está registrando. 8 minutos vale 100%. Eu quero saber que 50% do tanque já está com água. Então, 50% já tem água. Então, a porcentagem, a professora vai deixar aqui do lado da porcentagem. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto tempo ficou para encher 50%. Então, olha lá. A torneira aberta em 8 minutos enche todo o nosso recipiente, o nosso reservatório, o nosso tanque. Já encheu 50% do tanque, ou seja, metade do tanque. Se já encheu metade do tanque, quer dizer que já passou? Isso, muito bem, metade do tempo. Porque se foi metade do tanque, é porque já foi metade do tempo, né? A torneira vai jorrando água e vai enchendo nessa proporção de 8 minutos o tanque inteiro. Se ela já encheu a metade, significa que já passou a metade. Agora não precisa nem fazer cálculo, a gente pode já ir direto para dizer qual é a metade. Qual é a metade? Porque aqui, ó, o que a gente fez metade? A gente dividiu por 2, né? Para metade. Então aqui também a gente vai dividir por 2. Dividir por 2 para encontrar quanto que equivale a metade de 8, que a gente já sabe. Qual é a metade de 8? 4. Então, quantos minutos já se passaram? 4 minutos. Muito bem. Então, ponto para a tia Anastácia. Mais um ponto aqui para a tia Anastácia. E elas vão empatar, porque elas estão muito bem, as duas, né? Representando aqui os nossos marcadores. Agora, vamos para a vovó Benta. Vamos lá. E vamos ver qual é a cartinha da vovó Benta, que é os 50 também. Então, 50%
Na mesma situação que a gente fez lá da vovó, da tia Anastácia, vamos fazer para a vovó Benta. Vamos apagar o quadro aqui para a gente poder fazer o registro do nosso cálculo. Agora vamos ver qual é o problema que está lá. O problema diz assim: se 50% de uma quantidade equivale a metade, quanto vale 50% de 2.000? Ah, essa é muito fácil, não precisava nem fazer cálculo, mas vamos lá. 50% sempre vai ser metade, ok? Então, a gente já sabe. E ele quer saber, então, 2.000 é o 100%, tá? É o 100%. Ele quer saber quanto é 50%, 50%, quanto que equivale aqui, ó, do 2.000, o 50%. Então, essa é o nosso rabisco do nosso raciocínio. Nós temos que seguir nessa lógica aqui. 2.000 é 100%, quanto será 50%? Mas é muito fácil, né? O 50% aqui, o que é do 100? É metade. Então, o que a gente fez aqui? A gente dividiu por 2. Então, desse outro lado, a gente vai dividir também por 2, a metade de 1.000. Desculpe, de 2.000. A metade de 2.000, a pessoa já até deu a resposta. Quanto que vale? Isso, ó, 1.000, que é a metade de 2.000. Então, a nossa 50% do nosso 2.000 é 1.000, porque nós tivemos a relação aqui da porcentagem, ok? Muito bem, então ponto para a vovó Benta. Vamos mais um ponto para a nossa vovozinha aqui, que ela marcou. E vamos para o nosso próximo cálculo da nossa corrida aqui. Então agora a gente vai, tia Anastácia, para o 100%, tá? Que a vovó Benta já fez os 50%, a tia Anastácia agora vai para 100. Então vamos lá, no 100%. Vamos pegar a cartinha de 100%. Vamos ver o que diz aqui na cartinha do 100. Olha que legal, o 100% é o disco todo, né, fechado. Já preciso apagar aqui o quadro para a gente poder fazer os cálculos do próximo problema. E vamos lá. Se a quarta parte de uma quantidade vale 36, quanto vale em 100%? Vamos lá então. Se a 36 é a quarta parte, então eu vou fazer aqui, ó, um quarto. Quero saber, né, eles querem saber quanto que vale 100%. Eu tenho uma parte só, né? Aqui no nosso problema diz assim, ó. O problema diz que eu tenho uma parte que é um quarto do todo, do inteiro. Ou seja, do 100%, um quarto é 36. Quanto que é o inteiro todo? Agora a gente vai ter que pensar assim, ó. O que nós sabemos da quarta parte em relação à porcentagem? Lembram que a professora já ensinou isso para vocês? Vamos lembrar? Quanto que vale um quarto em relação ao 100? Isso, vale 25. Então, a quarta parte, ou um quarto, é igual a 25%. Pronto, a gente já fez a relação da porcentagem aqui, tá? Então, um quarto equivale a 25%. Agora, o que eu tenho que saber? 36 é essa quarta parte. Para que eu tenha o inteiro, quanto que eu tenho que multiplicar o 36 para chegar no inteiro? Ou vamos começar do outro lado também. Quantos 25 tem dentro do 100? Ó, já tá dando a resposta ali, ó, tá bem fácil. Isso, ó. Quantos 25? 4, porque eu tenho um quarto, né? Então, um dos 4 é 25. Então, 25 vezes 4 dá 100. É essa a nossa relação que eu estou trabalhando aqui. Então, quer dizer que o 36, se eu multipliquei o 25 vezes 4 para achar o 100, o 36 eu vou fazer o quê? Então, aqui eu fiz vezes 4, ó, para poder chegar lá no 100. Né? Deixa eu precisar arrumar esse 4 aqui para ficar bonitinho. Ó, eu fiz 25 vezes 4 para chegar no 100. Agora, eu vou pegar o 36 e vou fazer também vezes 4 para encontrar quanto que é lá. Então, vamos fazer aqui, ó, 36 vezes 4. 6 vezes 4, 24, então 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Então, quanto que é o 100%? Isso, 144. Então, aqui vai ficar 144. Entenderam a nossa lógica da nossa resolução aqui?
Muito bem, ótimo. Então, muito bem, ponto para a tia Anastácia. Ótimo, mais um ponto para ela. Agora vamos para a nossa vovó Benta. A vovó Benta vai lá no 100%. 100%, vamos ver agora a cartinha do 100% que está aqui com a professora, né? Lembrando que 100% é o círculo todo fechado, que a gente precisa fazer a nossa relação aqui. Tá, ótimo, muito bem. Então vamos lá. Qual que é o nosso problema? Vamos ler? Mariana já fez... Ah, a professora esqueceu de apagar aqui, só um pouquinho, senão vou escrever por cima que não vai dar certo. Muito bem, vamos lá de novo. Mariana já fez 13 vestidos de festa, ou seja, a metade deles. Quantos serão 100% dos vestidos que precisa fazer? Então, Mariana já fez 13. 13 é a metade. Eu quero saber quanto vale 100%. Então, aqui, ó, o 13 vai representar 50%, que é a metade, né? Posso escrever assim já direto. Metade sempre é 50%, já sei disso. Então, não preciso ficar enrolando muito para poder fazer alguma coisa aqui. Eu já sei, então já coloco ali. Eu quero saber quanto vale o 100%. Quanto que é o 100% se 13 é a metade? Ah, essa não é difícil também, né? Nós vamos fazer essa conta bem simples aqui. Então, nós vamos querer saber o 100%. O que a gente sabe aqui do 50 em relação ao 100? Que o 50 é metade. Então, quantas 50 cabem dentro do 100? Quantos? 2. Então, eu multiplico 50 por 2 para achar o 100. Então, é essa nossa relação aqui, ó. O rabisco que a professora está fazendo ali da ideia. Nós estamos rabiscando nossos pensamentos, né? Porque a gente precisa resolver a operação, então, a nossa resolução do nosso problema, então eu preciso resolver rabiscando. A professora sempre rabisca, porque nem sempre a coisa sai da cabecinha assim direto. Nós temos que visualizar. Então, o 50 é 2 vezes o 100. 50 vezes 2 é 100. Então, no caso aqui, o que eu faço com o 13? Se eu multipliquei por 2 lá, aqui também vai ser... Opa! Deixa a professora arrumar aqui. Vezes 2. Então, 13 vezes 2, que é muito fácil, né? A gente pode armar a conta? Até pode, não tem problema nenhum armar a conta, mas a gente já sabe. Tem algumas operações que a gente tem que saber meio que direto, né? A nossa cabecinha tem que dar conta de fazer alguns fatos direto. Então, esse do 13 mais 13 tem que ser, ó, na nossa cabecinha tem que ser rápido, né? Porque 2 vezes 13 é muito simples de fazer, né? Quanto que é 2 vezes 13? Isso, lá, 26, muito bem. Então, agora nós vamos colocar aqui 26, que é o 100%. Então, ela precisa fazer 26 vestidos, porque ela já fez 13, faltam 26, ok? Muito bem. Agora, vamos para o ponto. Dona Benta, mais um ponto. Ok, mais um ponto, Dona Benta. Agora, nós vamos apagar aqui para a gente continuar mais uma, pelo menos mais uma, né? Que acho que vai dar tempo da gente ir mais uma jogada. Vamos lá? Vamos no 25 agora. Vamos primeiro com a tia Anastácia, que ela é a primeira, depois vai a vovó Benta. Então, a tia Anastácia, 25%. Vamos lá já, ela bonitinha ali. Vamos pegar a cartinha do 25%. 25% é 1/4 do círculo, né? Olha que eu já representando ali. Vamos ler o nosso problema? Em uma empresa da cidade possui 80 funcionários. E sabe-se que 20% deles fala pelo menos 2 línguas diferentes. Quantos são esses funcionários? Então vamos lá. Nós temos 80 funcionários. 80 funcionários vale 100%. Muito bem, registrando aqui 100%. Agora nós temos que saber o quê? Que 25% deles... 25% falam 2 línguas. Quantos são esses funcionários que falam 2 línguas? Então, olha que o nosso raciocínio da porcentagem está assim. 80 funcionários são todos os funcionários, 100%. 25 falam 2 línguas. Quantos são esses 25? Então, é isso que nós vamos fazer agora. O que a gente tem que fazer? Vamos lá.
quantos? A gente já sabe que 25, quantos 25 cabe dentro do 100? 4. Então, a gente já sabe disso. A professora já vem falando sempre. Então, essa a nossa cabecinha tem que segurar essa informação. 25% cabe 4 vezes no 100. Equivale a 1/4, tá? Esse tem que ser já na nossa cabecinha. Então, aqui, o que eu fiz para encontrar 100? Para subir lá no 100, o 25 eu multipliquei por 4. Encontrei o 100. Então, agora aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, professora, mas eu não sei qual é o número que eu tenho que dividir por 4, multiplicar por 4 para encontrar o 80. Mas eu posso fazer aquela nossa aula que a gente trabalhou lá com números com 0, que a gente podia fazer multiplicação. Lembra daquela aula? Vejam lá. O 80, a gente pode transformar ele no 8 e depois só acrescentar um 0 do lado, não é? Muito bem, então essa é a ideia. Vamos pensar assim, ó. Qual o número que eu tenho que multiplicar por 4 para dar 8? Que depois eu posso pensar aqui, quando eu vou multiplicar por 10 vezes mais, né? Porque eu estou trabalhando assim sempre com a ideia do 80 e não do 8. Então, 80 é 8 vezes 10. Depois é só acrescentar um 0 ali do lado. Então, vamos lá. Qual é o número que eu tenho que multiplicar por 4 para dar 8? 2. Muito bem. Então, 2 vezes o 4 é 8. Agora, qual o número que eu multiplico por 4 para dar 80? Ó, a relação aqui é igual. Eu acrescentei um 0 no 80. Ó, eu tinha 8, agora eu acrescentei um 0 para 80. Eu tinha 2 que multipliquei por 4 para dar 8. Agora aqui vai dar quanto? Opa, deixa eu precisar escrever direitinho aqui, deitar, senão vai ficar errado. 20, então é só acrescentar o 0 no lugar do 2 aqui. Então essa relação aqui eu posso fazer na minha cabecinha. Então quanto que eu multiplico 4 para dar 80? 20. Então aqui quanto que vale 25% de 80? Olha que a professora explicou agora um jeito diferente, né? Eu fiz um jeito diferente, de vez de dividir o 80 em 4 partes, que é a mesma coisa, que eu poderia pegar o 80, dividir em 4 partes, porque eu quero uma parte só que vale 25%. A professora fez o caminho contrário. Eu usei uma ideia multiplicativa, fiz assim, quantas vezes eu tenho que multiplicar 4 para chegar no 80? Ou 4 vezes quanto que dá 80? Então, 4 vezes o 20 para dar o 80. Então, 25% vale 20. Muito bem. E aqui a gente vai dar, né, um ponto para a tia Anastácia. E vamos agora para o 25% da vovó. Vamos lá, da vovó Benta. Vamos lá, 25%. Vou pegar a cartinha do 25% e vamos falar. Opa, peguei do 50, 25. 25%. Tenho 60 bolos encomendados para fazer. 25% deles são para um restaurante. Quantos bolos vai receber desse restaurante? Opa, então vamos lá. A ideia de 60, todos os bolos. Então, 60 bolos encomendados. 60 é 100%. 25% vai para o restaurante. Então, 25% vai para o restaurante. Quantos que vão para o restaurante? É isso que eu quero saber. Então, olha o rabisco da nossa ideia aqui, tá? Então, a nossa ideia é essa. Eu tenho 60, 100%. Quanto que vale 25% do 60? Eu tenho que pensar. Bem, o 100, eu já sei que 25 é a quarta parte. Então, eu dividi o 100 em 4 partes. Olha o que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer a divisão do 60 em 4 partes. É o contrário daquele que a gente acabou de fazer do 80. Do 80 a gente multiplicou para chegar no 80. Agora aqui a gente vai dividir. Então a gente divide aqui, ó, em 4 para chegar no 25. Aqui no 60 a gente vai dividir também em 4 para chegar no número que a gente quer. Então 60 dividido em 4 partes. Ok? Bem, a gente sabe que eu tenho, aqui eu vou ter que fazer a operação, acho que na folha, porque aqui vai ficar pequeno para mim desenvolver. Deixa a professora pegar uma folha aqui para fazer na folha. Ali ficou curtinho o espaço. Então, eu tenho 60, que eu vou dividir em 4 partes. Eu vou pegar 6 primeiro para dividir pelo 4.
Então a professora vai pôr aqui na folha, em cima do nosso quadro, para vocês poderem enxergar o que a professora está fazendo, tá? 60 dividido por 4, vou pegar 6 dividido por 4, eu sei que vai dar 1 para cada um, 1 vezes 4, 4, eu vou tirar 4 do 60 aqui, vai sobrar 2 abaixo 0, 20. 20 na tabuada do 4 é 5, 5 vezes 4, 20, 20 menos 20, nada. Então, quanto que vale a divisão de 60 em 4 partes? 15, 15 partes. Então, cada parte vale 15. Então, aqui na nossa resolução agora, a gente vai colocar, o que a gente vai colocar? Que 25%, deixa eu precisar arrumar aqui o número que ficou falhadinho, 25% de 60 vale 15. Ok? Muito bem. E aí, ponto para para dona Benta. Então, as duas estão empatadas. A gente não vai conseguir continuar o jogo todo, mas a professora deu uma ideia de como jogar aqui para vocês, né? Então, essa ideia do como jogar, vocês podem fazer porque a professora vai disponibilizar esse jogo para vocês lá no site da professora, lá no blog, né? Vocês acessam o blog e nós vamos estar com o jogo lá para vocês aprenderem brincando aí na casa de vocês também, ok? E agora a gente vai problematizar esse jogo. Nós vamos fazer uma problematização para a gente fechar a nossa ideia aqui. Vamos lá? Então tá aí, ó. Nós vamos agora fazer a problematização do jogo nessas duas situações. Cíntia está jogando corrida da porcentagem. Ela está na casa de 25% e pegou o problema. Uma calça custa 160. Comprei com desconto de 25%. Quanto ganhei de desconto? Então, para ela resolver esse problema corretamente, o que ela tem que fazer? 160 divididos em quantas partes? Isso, em 4 partes, porque 25% é a quarta parte do 100%. Aí ela encontra que ela ganhou um desconto de R$40. A resposta ela deve responder que 25% de 160 é 40. Portanto, ganhou ou ganhei, né, de desconto R$40. O segundo problema diz assim: Mauro está na casa 75% e respondeu a pergunta: um álbum de figurinhas completo tem 72 figurinhas. Já completei 75% dele. Quantas figurinhas já tenho coladas? Para que ele acerte, o que ele deve fazer? Então ele deve responder lá que 75%, o que ele tem que fazer? O que ele sabe do 75%? Primeiro, ele sabe que 75% é 3/4 do todo, né? Então, 75% são 3/4 de 72, no caso que são as figurinhas. Então, 72 a gente vai dividir em 4 partes para encontrar 18. E depois a gente multiplica 18 por 3, porque a gente quer 3 partes. E a gente encontra 54. Então, ele deve responder que 75% de 72 é 54. Portanto, ele já possui ou já tem colada 54 figurinhas no álbum. Muito bem. Então tá aí, a gente resolveu os dois problemas, né, aí do nosso jogo, né, que a gente problematizou aqui as situações. E para vocês ainda ficarem mais fortes nessa questão, vai o jogo lá no blog da professora para vocês imprimirem, para vocês jogarem com a família de vocês, né? Ou depois, quando vocês voltarem para a escola, também dá para jogar lá, para que vocês possam, então, aprender um pouquinho mais ainda nessa questão do cálculo de porcentagem, beleza? E agora a gente vai terminando a nossa aula, né? Com tudo isso que nós fizemos aqui hoje, a gente trabalhou bastante o cálculo de porcentagem no jogo. A gente fez tudo isso para chegar no objetivo. Qual era o objetivo da nossa aula? Resolver situações que envolviam o cálculo de porcentagem, né? Usando diferentes estratégias. Então, isso que a gente fez aqui na nossa aula de hoje. E terminou. Chegamos no final da aula. Já estou sentindo saudades. Mas a gente vai se ver lá na próxima aula. Então, a professora fica por aqui. Vocês ficam aí, fiquem bem, se cuidem. E um beijinho. E até a próxima. Vem aí, história. Então vamos para uma aula hoje bem animada e bem feliz. Vamos iniciar aqui, ó. Veja que imagem bonita que a professora trouxe. Veja que criança bonita, não é verdade? E tem uma frase que diz muito e que é muito importante. A professora vai ler bem devagarzinho para que a gente possa compreender o sentido da frase. Vamos lá. Existe uma história do povo negro sem o Brasil. Existe uma história do povo negro sem o Brasil.
mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Olha o quanto essa frase já diz aí para nós. E hoje, durante a nossa aula, a gente vai trabalhar bastante isso e vocês vão compreender o sentido dessa frase, que é de Januário Garcia. Então, vamos para frente, crianças, iniciando pelo nosso objetivo do dia, que é reconhecer o significado da data comemorativa Dia da Consciência Negra e conhecer a importância do movimento negro no Brasil. Olhem aqui para a professora Selma, para quem ainda não me conhece, que não assistiu às aulas do primeiro ano. Professora Selma, com a mãozinha aqui, professora Selma, negra também. Olha aqui, vestida a caráter para vocês, para poder a gente entender um pouquinho mais dessa luta do povo negro. Então, vamos lá, crianças. Nós vamos iniciar hoje por um poema bem bonito que se chama O Pequeno Príncipe Preto. Quem vai recitar esse poema é a aluna Isabelle, da escola Mário Braga Ramos. O autor desse poema é o Marcelo Seralva. Vamos lá prestar bastante atenção nesse poema que a Isabelle vai passar pra gente? Preste atenção. Ó, ouvidos bem atentos. Oi, meu nome é Isabelle, eu sou do 5º ano da escola Mário Braga Ramos e hoje eu vou recitar o poema do Pequeno Príncipe Preto. O pequeno príncipe chegou montado em seu cavalo preto. Preto também era sua cor, cor de menino perfeito. Mas é claro que alguém estranhou, pois nas histórias que ouvimos, os príncipes têm outra cor, e não a cor desse menino. Ao que o príncipe respondeu: do lugar de onde venho, os príncipes são todos pretos, os reis, as rainhas, todo o reino. E pelo que vejo aqui, tem tanta gente pretinha, vou procurar uma princesa e fazer dela minha rainha, para que um dia essas histórias possam ter cor diferente, uma cor que também é bela, uma cor que traduz a gente. Gostaram do poema recitado pela Isabelle? Uma cor que também é da gente, não é verdade? Gostaram? Bem bonito o poema. Obrigada, Isabelle. Muito obrigada. Tchau, Isa. Então, vamos iniciar a nossa aula pensando lá nos contos de fadas. Vamos ver, olha aqui, a Tiana do filme A Princesa e o Sapo. Observem bem a imagem desta princesa ali dos contos de fadas. Tudo a ver com contos de fadas, não é? Olha lá, tem a coroa, um vestido muito pomposo, muito bem maquiada, muito bem bonita e negra. Linda, não é? Vamos para mais uma. A Moana, será que ela é princesa? Ela não é exatamente uma princesa, mas ela traz aí a característica da raça negra. Ela só é um pouquinho mais clara e veja ali que ela é totalmente ali diferente ali no jeito de se vestir da primeira princesa. As duas muito bonitas, muito lindas, porém com características diferentes. Veja que aqui a Moana, ela é lá do filme Um Mar de Aventuras, então é mais praia, não é verdade? Então é uma coisa assim mais leve, mas as duas lindíssimas. Então iniciamos ali pelo o poema O Pequeno Príncipe Preto, trouxemos aqui as princesas do conto de fadas e vamos pensar um pouquinho, vamos começar aqui a botar a nossa cabecinha para funcionar. Vamos lá para a primeira questão. Será que existem princesas negras de verdade? O que vocês acham? Existe sim, lá no continente africano existe princesas negras sim. Mais pra frente no decorrer da aula a professora trouxe algumas princesas, algumas rainhas que vocês vão ver lindíssimas. Então existe. A segunda questão, será que eu sou igual a todo mundo mesmo? Olha ali ela pensando, será que nós somos iguais aos outros? Será que a professora Selma é igual a vocês? Só porque a professora está vestida diferente, será que eu sou diferente? O que vocês acham? Vamos relembrar a aula da professora Samantha lá atrás, quando ela trouxe os 3 ovinhos. Eu tenho certeza que vocês devem ter assistido. Se não assistiu, peça para a mamãe ir lá e procurar. Ela trouxe 3 ovos. Um ovo era marronzinho, o outro era amarelinho e o terceiro ovo era bem branquinho. O que a professora Samantha fez? Ela
quebrou os 3 ovos e colocou ali no pratinho. E observou o quê? Que os 3 ovos por dentro são todos iguais, né? A clara bem clarinha, bem transparente, a gema bem amarelinha. O que que a professora quer dizer com isso? Que somos todos iguais? Sim, embora por fora temos as nossas características diferentes, mas todos nós temos as mesmas capacidades, sim, independente da raça que nós temos. Outra pergunta, por que então que tem algumas pessoas que nos veem diferente? Por que existe isso, que existe essa diferença? Aí que nós vamos agora trabalhar, começar a se aprofundar um pouquinho mais, porque existe muito, crianças, infelizmente, o preconceito. Ai, professora Selma, você traz umas palavras difíceis, mas é para isso que a gente está aqui, para a gente aprender juntos. Preconceito vem da palavra pré. Pré vem antes, conceito. Então, quando uma pessoa tem um preconceito de alguma coisa ou de alguém sem nem conhecer, sem ter razão nenhuma. Então, eu acho que a pessoa é aquilo. Eu acho, mas não tem uma definição. Isso já é um preconceito. E partindo daí, vem muitas vezes o racismo, por isso que as pessoas veem o outro, a pessoa negra, de uma forma diferente, porque são racistas. O que são pessoas racistas? São pessoas que se acham, um grupo de pessoas que se acham superior ao outro grupo de pessoas, acham que é mais, que é melhor, que é mais inteligente, que pode mais, e não é assim. E dentro desse preconceito, desse racismo, nós temos aí a discriminação. O que é isso, professora? Quanta coisa difícil. Discriminação, e tá tudo ali dentro. É quando a gente discrimina alguém, a gente tá deixando aquela pessoa de lado e tem um tratamento diferente com um e com o outro. Nós lá dentro da escola, com os nossos amigos, a gente não pode excluir um colega porque ele é mais gordinho, ou porque ele é magrinho, porque ele é negro, porque o outro é branco, porque o outro é ruivo. A gente não pode fazer essa diferenciação. E isso é uma discriminação, e isso não pode. Assim como a gente não quer que faça isso conosco, a gente não pode fazer com os nossos amiguinhos. Então é bem importante que a gente já aprenda isso já desde pequenininho. Vamos agora trazer as princesas reais. Lembra que a professora falou assim que existem princesas negras, sim, não só nos contos de fadas? A primeira princesa que a professora trouxe é a Maqueta, da rainha de Sabá. Veja que linda ela, negra e toda diferente. Ela não tem ali aquela coroa, aquele vestido de contos de fadas, lindíssimas, com características diferentes. Aqui nós temos a rainha de Oaçá, de Zazal, lá na Nigéria. Observem as duas imagens, crianças, como elas são bem diferentes nas características externas dela. Porém, as duas rainhas, as duas com as mesmas capacidades, com os conhecimentos delas, que elas vêm adquirindo. Então, é somente por fora. Trouxemos mais. Essa daqui, veja que diferente. Vocês vão falar assim, mas professora Selma, você tem certeza que ela é rainha? Ela não está de vestido, ela não está de coroa. Veja só, ela não precisa usar a coroa, usar o vestido pomposo para ser uma rainha. Rainha de Matambá, a Zinga. Olha como ela parece uma guerreira, lindíssima também, e também muito inteligente. E parece bem brava, não é verdade? Bem guerreira. Trouxemos mais uma, que é a princesa de Akossuad, Búzia, da família real de Wenche, lá na Gana, também lá do continente africano. Essa daqui, ela vem mais próximo de nós, não é verdade? Então, porque nós vemos muitas pessoas hoje em dia com esses turbantes. Professora Selma gosta de turbante. A professora Selma não é rainha ainda, um dia, quem sabe, mas a professora Selma ainda não é. Mas veja, ela também usa ali turbante, aqueles brincos, os colares. Então, ela é também bem bonita. Então, existe sim rainhas negras. Vamos mais pensar aqui. Mas então, por que se criou o Dia da Consciência Negra? Por que tem esse dia? O dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra. Mas por que tem esse dia? Então vamos entender um pouquinho mais, crianças. Vamos lá. Aqui a professora trouxe
o mapa para vocês. Observem aqui que todo esse daqui é o nosso continente africano. E cada cor dessas daqui é um país dentro deste continente enorme, o continente africano, aonde vivem o quê? Os negros. Então, lá naquela primeira, lembra da primeira frase lá no comecinho que o povo negro já existia antes do Brasil, sem o Brasil, porque aqui eles já tinham a vida deles. E aí o que aconteceu? Aqui nós temos o continente aqui o Oceano Atlântico, todo esse azul. Aqui temos as Américas, aqui de verde nós temos o Brasil, que é o nosso país. O que aconteceu, crianças? Olhem o que aconteceu. Os senhores de muito dinheiro vieram aqui para o continente africano, pegaram as pessoas à força. Eles estavam lá, levando a vida deles bem comum, assim como nós. E eles foram pegados à força e foram trazidos, olha aqui o barquinho, para o Brasil. Eles não tiveram nem como resistir. Eles foram tratados como animais, sem direito a nada, trouxeram eles à força. Então aqui, dentro desse contexto que a professora veio falando, teve até algumas princesas também que vieram para cá desse modo forçado. E quando chegou ao Brasil, olhem o que aconteceu. Eles foram forçados a trabalhar lá na lavoura, inicialmente na cana-de-açúcar, ali nas plantações. Vejam lá na primeira imagem, homens, mulheres, idosos, trabalhando ali dia inteiro, debaixo de sol, sem descanso. Aqui também, veja ali com a sacada ali, ó, material pesado, eles carregando daquele sol quente, descalço, a roupa deles. Imagina, eles não tinham direito à alimentação eles não tinham direito a uma roupa, não tinham direito à saúde, educação, a nada. E com o longo do tempo, olha aqui, ó, todos eles foram se tornando escravos. Escravos por quê? Porque eles não recebiam pelo trabalho deles. Eles tinham que trabalhar e pronto, não recebiam absolutamente nada. Ali são nas fazendas, vejam lá, os senhores e a senhora ali sentados àquela mesa farta com muita comida e os escravos ali do lado servindo, aquela escrava negra abanando. Vejam que tristeza, crianças, as crianças ali embaixo, ó, nuas, sem roupas, né? E ali dá a impressão assim que o que eles comiam era resto, sabe? E foi uma parte assim bem triste do nosso Brasil. Mas vejam que ali, se não fosse os negros lá no início, junto com os índios que nós já vimos anteriormente, não existia esse Brasil rico que nós temos hoje. Então a nossa história parte aí desse início aí com os negros. Ali nas fazendas, vejam aqui os escravos carregando os senhores ali, vejam que tem crianças trabalhando, olha uma criança ali atrás também carregando, parece algo bem pesado, um animalzinho. Aqui continuam, tá vendo? E trabalho direto, incansavelmente. Era muito triste, eles não tinham direito a resmungar, a reclamar. Porque se eles reclamassem, eles sofriam punições muito severas. Aqui eles estavam, olha aqui embaixo, eles estavam todos acorrentados, gente. Olha que triste, crianças, essa parte dessa nossa história. E quando eles não conseguiam ali, eles caíam, eles estavam exaustos daquele trabalho, estavam com fome, estavam com sedes, eles sofriam algumas punições. Olha aqui, umas punições muito rígidas, eram chicoteados e outras coisas também bem tristes. Mas vamos para frente. Eles não aceitavam esse tipo de tratamento, porque eles tinham vida comum, assim como nós. De repente chega alguém e levam eles à força e carregam eles, e aí eles não aceitam aquilo. O que acontece? Eles começam a fugir, porque eles não querem aquilo para eles, é lógico que ninguém quer. Eles começam a fugir. Lá atrás, vejam que tem os capitão do mato tentando caçar, recuperar aquele negro que está fugindo. E para onde que eles fugiam?
para os quilombos. Aí teve o início da formação dos quilombos, que eram comunidades formadas por negros que fugiam lá no meio da mata. O Quilombo dos Palmares era na região, era lá no estado de Alagoas, aonde nasceu o nosso querido Zumbi dos Palmares. Por isso, o dia 20 de novembro, a gente faz referência à morte desse grande líder, Zumbi dos Palmares, que sempre, nunca se acomodou com todas aquelas injustiças, aquelas maldades e lutou ali junto com os negros para que acabasse com aquela escravidão, porque ninguém aceitava aquilo. E diante dessa luta que ele lutou até o fim, ele foi capturado e foi morto e teve ali uma morte muito triste. E aí, para a gente celebrar e para a gente estar relembrando essa história, no dia 20 de novembro é comemorado aí, celebrado por causa da morte do Zumbi dos Palmares. Vamos lá. O Zumbi dos Palmares, ele tinha uma esposa. A esposa dele se chamava Dandara. Bonito o nome dela, né? Dandara foi a esposa de Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos no período colonial brasileiro. Dandara era uma mulher guerreira negra. Ela era forte, ela enfrentava, dominava as técnicas de capoeira e lutava ao lado dos homens e mulheres nas batalhas geradas por ataques no quilombo. Então ela era uma mulher muito forte e muito guerreira. É uma pessoa também que a gente tem que estar relembrando aí, uma pessoa que é muito importante na nossa história. Aqui a professora trouxe alguns exemplos regionais aqui da nossa região aqui dos Campos Gerais. Na primeira imagem nós temos o quê? A colônia Sutil, que está localizada aqui nos Campos Gerais, entre a região ali, o município de Palmeiras e Ponta Grossa. O que acontece naquela colônia? Teve ali uma formação de quilombos, de escravos. Lá atrás, há muito tempo atrás, tinha uma senhora muito rica, Maria Clara o nome dela, e ela era dona dessa terra. Ela não tinha herdeiros, não tinha marido, não tinha filhos, não tinha para quem deixar toda essa terra. Então, antes de ela morrer, ela já deixou um testamento, que era um documento falando para quem que ia ficar aquelas terras. E ela deixou parte dessas terras todas para os escravos. Então, é uma história aqui da nossa região, que poucas pessoas sabem. Aqui, esse Clube 13 de Maio, também localizado aqui, bem no centro, ali no Ponta Grossa. Aqui em Ponta Grossa, bem na região central. Clube Literário e Recreativo 13 de Maio. Ele foi fundado em 1889, um ano depois da Lei Áurea que liberta os escravos. E quem fundou esse clube? Um grupo de jovens negros que fundou ali. Para quê? Para fazer algumas reuniões e alguns eventos sociais. Foi assim que foi criado e iniciou a história do Clube 13 de Maio, que também traz aí a história dos negros. E temos também aqui o Instituto Sorriso Negro. O que é esse Instituto Sorriso Negro? São movimentos de pessoas comuns, normais como nós, que lutam que não haja mais desigualdade entre raças, entendeu? Então, para que não haja mais violência, discriminação. Além desse Instituto Sorriso Negro, tem vários institutos no Brasil todo que tem esse movimento. Por que tem esse movimento? Porque, infelizmente, até hoje ainda tem muita diferença, muita discriminação com relação à cor da pele da pessoa. Mas vamos entender o que é preconceito. Como a professora já falou lá no comecinho, lembram? Que é quando a pessoa tem uma definição de algo sem ao menos conhecer, e dali já vem o racismo e vem a discriminação e trata o outro de forma diferente. Aqui a professora trouxe algumas imagens, algumas falas que dá a entender que seja um preconceito. Veja aqui, nessa primeira aqui embaixo. Nossa, seu cabelo é macio, achei que fosse duro. Isso é
ou uma discriminação? Porque o cabelo crespo não significa que ele é duro, ele pode sim ser macio. Então essa fala, ela já está menosprezando e colocando ela num grau inferior. E isso é uma discriminação, isso não pode, crianças. Essas coisas a gente não pode fazer com os nossos amigos. A gente já tem que aprender isso desde pequenininho. Aqui você tem traços finos e delicados, como se somente uma outra raça pudesse ter traços finos e delicados, não a raça negra. Você é uma negra bonita, todo mundo da sua família é da sua cor? Mas e você passou por cotas, né? Passou sem estudar? Então são formas de discriminação. Aposto que você samba como ninguém. A gente tem que cuidar com essas frases, como que a gente coloca essas coisas. Aqui, quando fala assim, ó, você é uma negra bonita, depende muito de como a pessoa se dirige para outra. Você é uma negra. Se a pessoa fala num tom arrogante, é lógico que ela já está querendo ofender. Mas muitas pessoas chamam a professora Selma de negra, de preta, e a professora, mas de uma forma muito carinhosa. Então a gente tem que ver como que a gente vai estar falando e se a outra pessoa também aceita, porque às vezes a outra pessoa também não aceita. Então a gente, cuidado, para a gente não cair no erro, é melhor não falar, ok? E continuando pensando, há mais uma questão. Será que nós nascemos preconceituosos? Será que a gente já nasce com preconceito? Claro que não, crianças. Nós nascemos, né, sem nenhum tipo de preconceito. Aí com o decorrer do tempo as pessoas vão colocando essas coisas na cabeça da gente, a gente vai vendo coisas erradas e a gente vai aprendendo coisas erradas. E aqui, depois dessa aula, vocês vão sair daqui com outro pensamento. Se algum de vocês tratava algum amiguinho de vocês de forma diferente, preconceituosa, tenho certeza que agora não vão mais fazer isso, porque vocês já sabem que todos nós somos iguais. Não é verdade? Então, nós não nascemos preconceituosos e não vamos ser preconceituosos, ok? Será que por causa da cor da pele nós precisamos nos tratar diferentes? Observem ali que a professora trouxe várias mãos com cores diferentes. E será que a cor de pele significa alguma coisa para que a gente tenha um tratamento diferenciado? Claro que não, né, crianças? Lembra que a professora falou para vocês que todos nós temos a mesma capacidade, todos nós somos capazes do mesmo jeito? Então a cor de pele é apenas uma característica. O cabelo crespo é apenas uma característica. Será que uma raça é melhor do que a outra? Essa daí eu não preciso nem responder, porque eu tenho certeza que vocês já responderam. Claro que não, não tem uma raça que seja melhor do que a outra. Eu quero mostrar para vocês um monte de coisa que a professora trouxe. Olhem aqui, primeiramente, a professora trouxe o quilombo, olha aqui. Lembra que a professora falou do quilombo? Olha aqui que bonito que ficou. Aqui a professora trouxe algumas bonecas negras. Olhem aqui. As duas bonequinhas negras. Isso. Observem que antigamente a gente quase não via bonecas negras, né, crianças? Agora a gente vê bastante. Trouxemos aqui alguns objetos de decoração. Olhem aqui. Que bonito na nossa mesa. Olha. Trouxemos aqui também uma vasta literatura. Olha quantos livros, quantos contos africanos que a gente pode estar lendo e aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa cultura, sobre a cultura negra. Eu falei nossa porque a professora é negra, mas sobre a cultura negra. É interessante que vocês peçam lá para os professores de vocês se tem alguma coisa lá na escola que vocês possam estar lendo, se pode emprestar. A professora trouxe também aqui um quadro. Olha aqui esse quadro. É uma telha. Estão vendo? Que linda essa pintura. Uma telha, gente. Maravilhoso, não é? Deixa eu colocar aqui essa telha, porque ela é muito pesada. Trouxe também aqui para vocês algumas imagens. Olha aqui, de personagens que vocês já conhecem. Olhem aqui. Lázaro Ramos e Thaís Araújo. São artistas que a gente está vendo aí direto na telinha, não é verdade? Trouxe aqui
a Miss Universo. Olha aqui, também lá do nosso continente africano. Lindíssima, não é verdade? Quem mais que a professora trouxe? Ah, Maria Coutinho. Será que a professora gosta dela? O sorriso da professora? Maria Coutinho. Maravilhosa. Quem mais? Quem mais? Aqui a professora trouxe algumas rainhas, algumas princesas. Olha aqui, que lindas, cada uma com seu estilo diferente, todas com belezas diferentes. Lindíssimas. Existem rainhas reais negras? Sim. E aqui eu trouxe também o Barack Obama, que a gente sempre vê passando na televisão. Alguns personagens aí da nossa história. A professora trouxe aqui uma bonequinha, que daqui a pouco vocês vão entender por que a gente trouxe essa bonequinha. Percebem aqui que ela tem uma trança bem gigante. O que ela parece? Adivinhou? A Rapunzel. Vocês vão entender por que a professora trouxe ela. Vamos lá. Vou colocar ela aqui de novo. Fica aqui, Rapunzel, para a gente continuar a nossa aula. Agora nós vamos para a hora da história. Lembram que vocês... Olha que bonita. Olha aqui. Olha lá o cabelinho dela. Olha aqui o cabelinho da professora Selma. Olha aqui. Então nós vamos para a nossa hora da história, que é Rapunzel e Yukibungo. Por isso que a professora trouxe a bonequinha negra lá, Rapunzel. Então, a gente está acostumado a ver a Rapunzel dos nossos contos de fada branquinha sempre. E esse é um conto africano. Ela também tem as tranças compridas. Adaptação de Cristina Agostinho e Ronaldo Simões Coelho. Ilustrador Walter Lara, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Editora Masa. Então, vamos para a nossa hora da história. Há muito tempo atrás, nascia na Bahia uma linda menina bem pretinha. Os seus cabelos eram tão compridos, que vejam aqui, à medida que ela ia crescendo, os cabelos iam crescendo também. Aí, um belo dia, ela foi brincar lá no lago de Abaeté. Estava brincando, cantando. O seu canto era lindo, o canto. Aí, de repente, apareceu um quibungo bem na beira do lago e ficou ouvindo aquele canto, ficou maravilhado, ficou observando e zás, raptou a linda menina e levou ela para uma torre bem alta e colocou ela lá dentro daquela torre e escondeu e falou para ela: menina, a partir de hoje você vai cantar apenas para mim. E ela ficou presa naquela torre, totalmente fechada. Passaram muito tempo, muitos anos, os pais de Rapunzel, era esse o nome da linda menina, Rapunzel, e não encontraram ela. O tempo foi passando. Aí um dia apareceu para caçar um belo príncipe. Olha aqui, um belo príncipe. Ele estava caçando ali naquela região. E aí, de repente, ele escutou aquele canto lindo. Da onde vem esse canto? Da onde vem esse canto? Ficou procurando e viu aquela torre e percebeu que o canto vinha ali do alto daquela torre. Mas achou muito estranho, porque aquela torre, ela não tinha portas, só tinha apenas uma janela. E ele gritou: quem está cantando? Aí, Rapunzel, com medo, escondida lá na torre, ficou quietinha, não sabia quem era, ficou com medo. E ele ficou isso por vários dias. Até que um dia, quando ele volta no meio da floresta, ele fica bem escondidinho, e ele vê um monstro aparecendo. O Quibungo. Quibungo era um monstro de uma cabeça bem grandona, bem enorme, e ele tinha um buraco muito grande aqui nas costas. Quando ele abaixava, aquele buraco se abria. Aquele buraco era para comer as crianças. Mas ele não comeu Rapunzel, ele escondeu Rapunzel lá dentro, esse monstro horrível. Aí o príncipe, observando aquele monstro horrível,
como que ele ia fazer. O monstro chegou até a beira da torre e gritou: Rapunzel, Rapunzel, aqui está a sua comida, Rapunzel. Deixe o seu cabelo cair. Aí Rapunzel aparece lá do alto da torre. Olha lá aqui a Rapunzel. Aparece e joga suas tranças. Vamos jogar as tranças. Olha aqui. Ela joga as tranças. As tranças dela eram bem compridas. Foi crescendo e chegou até lá embaixo. E o príncipe aqui observando como que o Kibum ia fazer. O Kibum pega e sobe pelas tranças dela aqui, gruda pelas tranças e vai subindo, subindo, subindo até chegar lá em cima. E ela recolhe a trança e os dois entram lá para dentro de novo. O príncipe ficou olhando tudo aquilo, observando, observando. E ele ficou feliz, porque agora ele sabia como ia chegar até lá em cima para libertar aquela linda menina. E ficou quietinho lá, bem escondidinho. Passou horas e horas e horas, até que o Kibum desceu. O que Rapunzel fez? Ela aparece novamente, joga as suas trancinhas e o Kibum desce aqui pelas tranças dela e vai embora. E Kibum saiu, desceu, aí ela entra novamente e ele grita pra Rapunzel: Menina, menina, você me obedeça e fique bem quietinha, porque senão eu pá com você. E Rapunzel ficou lá dentro do castelo, bem quietinha, não se mexia. Aí o príncipe pegou e quando observou e viu que o Kibum tinha ido embora, chegou na beira da torre e gritou: Rapunzel, Rapunzel, apareça, linda menina, eu quero te salvar. Rapunzel ouviu aquela voz, demorou um pouquinho, ela teve medo, mas depois ela pegou, saiu, colocou a cabecinha para fora e olhou. Quando viu aquele lindo príncipe lá embaixo, ela logo se apaixonou. Aí ele gritou: Jogue suas lindas tranças, meninas, para que eu possa te ajudar. Ela olhou para ele, ele estava com um cesto cheio de frutas bem deliciosas e gostosas e tinha um colar de sementes coloridas. Ela não pensou duas vezes. O que ela fez? Jogou as tranças novamente e ele subiu. Olha que subiu até lá no alto e entrou na torre junto com ela. Foi amor à primeira vista. Entraram os dois, ficaram lá dentro e fechou a janelinha para que ninguém percebesse. Foi amor à primeira vista. Eles conversaram, sorriram. Rapunzel voltou a ficar feliz novamente. Contou para o príncipe como ela foi raptada, como Kibum raptou ela. E ele falou assim: não se preocupe, linda menina. Amanhã eu vou trazer uma escada de bambu e vou te tirar dessa prisão. Abriu de novo novamente a torre. Rapunzel saiu, jogou as suas lindas tranças e o príncipe desceu pelas suas tranças. Isso, e foi embora. Foi embora o príncipe. Rapunzel voltou novamente para a torre e ficou bem quietinha lá dentro, como se nada tivesse acontecido. Ficou em silêncio. O que ela não sabia é que o plano não ia dar certo. Quando foi bem de tardezinha, Kibum voltou. Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, Rapunzel, para que eu possa subir. Eu trouxe sua comida. E ele tinha trazido um cesto cheio de farinha, peixe e mandioca. Rapunzel olhou e jogou as tranças. E Kibum subiu. Quando chegou lá em cima, que os dois estavam lá dentro da torre novamente, Rapunzel tinha esquecido de tirar o colar de sementes
que o príncipe tinha dado para ela. E o Kibungo descobriu todo o plano. Ele gritou com ela: menina desobediente, você me desobedeceu. Oh! E ele ficou muito furioso. Ele abaixou a cabeça, aquele buraco enorme nas costas se abriu. Não comeu ela. Quando o buraco abriu, ele olhou para ela com a cara muito feia, mas não comeu. Pegou, fez uma malvadeza muito pior. Pegou as tranças delas e comeu toda a trança. E olha aqui como ficou o cabelinho de Rapunzel, bem curtinho, olha aqui, sem cabelinho nenhum. Rapunzel começou a chorar desesperadamente, porque o cabelo dela não tinha mais. E aí o Kibungo ficou escondidinho lá na torre. Quando o príncipe chegou, Rapunzel já sem cabelo, estava aqui com o Kibungo. E aí o príncipe chegou sem saber o que estava acontecendo. E chegou sem saber o que estava acontecendo, gritou novamente: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, linda menina. Eu cheguei e vou te tirar dessa prisão. Kibungo cochichou para Rapunzel lá dentro. Ha, 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 ha. Ele pensa que vai raptar a minha linda menina? Ha, ha, ha. Está muito enganado. E aí o Kibungo jogou a trança. Só que não era mais pegado na Rapunzel, porque estava amarrado no bambu. E o príncipe achou que era o cabelo da menina que estava indo na cabeça dela. Aí o príncipe subiu, foi subindo. Olha que o príncipe chegou, foi subindo. Quando chegou aqui, a menina pegou, apareceu e gritou. E falou assim: fuja, querido, fuja. Aí não deu tempo, porque o Kibungo pegou, balançou as tranças e ele foi caindo. A janela era muito pequenininha. Quando o Kibungo apareceu, a Rapunzel esbarrou nele sem querer, pum! E o Kibungo caiu lá embaixo. Só que ele tinha alguns poderes, Kibungo. Quando ele estava caindo, ele tentou falar algumas palavras mágicas para virar morcego e sair voando, mas não deu certo. Ele se esborrachou lá embaixo, aquele fedorento, e puf, sumiu. Aí a princesa estava livre. Ela pegou, tinha uma escada de bambu, ela pegou e desceu. Já com seu cabelinho bem curtinho, ela desceu pela escada, Quando viu o príncipe lá embaixo caído, começou a chorar. Ai, meu príncipe, o que aconteceu com você, meu príncipe? Vocês acreditam que a lágrima de Rapunzel começou a sarar as feridas do príncipe e ele foi se levantando, sarando todas aquelas feridas. E vocês não sabem o que aconteceu. As lágrimas de Rapunzel fez com que os olhos dele voltassem a enxergar novamente. E os dois se olharam. Olha que bonito! Foi amor à primeira vista. E eles se olharam, se abraçaram, sorriram e voltaram para o seu povo. Que fim da história! Gostaram da história, crianças? Vocês viram? Vocês nem imaginavam que tinha essa história da Rapunzel e o Kibungo, não é verdade? Então peçam para a mamãe verem lá, procurarem lá na internet, ou se por acaso na escola de vocês tiverem, é um conto bem legal, bem bacana. Agora vamos lá para o nosso objetivo do dia. Será que alcançamos o objetivo que é reconhecer o significado da data comemorativa Dia da Consciência Negra? Alcançamos o objetivo? Sim, a gente compreendeu o significado dessa data tão importante do Dia da Consciência Negra e reconhecemos sim a importância do movimento negro do Brasil, o quanto é importante esses movimentos para diminuir a desigualdade das raças. Então, alcançamos o nosso objetivo da aula de hoje, não é verdade? Crianças,
Um grande beijo para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje vamos para mais uma aula de arte. E qual será o tema? Sobre gravura. Vai ser uma aula maravilhosa! E quais serão os nossos objetivos? Reconhecer a gravura como expressão artística pertencente às artes visuais. Conhecer e apreciar diferentes tipos de gravura. E produzir gravura utilizando materiais alternativos. Muito bom! E deixa eu contar algo para vocês. Hoje nós vamos ter uma ilustre presença na nossa aula. A Nessandra Cordeiro, artista plástica. Lembram que a gente já observou algumas obras da artista em nossas aulas? Olha só que espetáculo, que maravilha! E hoje ela está aqui com vocês. Então, eu me despeço agora e deixo vocês com a artista plástica Nessandra Cordeiro. Bom dia, como a Kelly disse, meu nome é Nessandra, sou artista plástica, sou mãe de crianças das escolas da rede municipal e eu tô aqui um pouquinho para explicar para vocês, fazer com que vocês entendam um pouquinho o que é a gravura. O que é gravura? Então, o conceito de gravura. Gravura é um desenho feito em superfície dura, como madeira, pedra e metal, com base em incisões, que são pequenos cortes, corrosões e talhos realizados com instrumentos e materiais especiais. Ao contrário do desenho, as técnicas utilizadas na gravura permitem a reprodução da imagem criada, quase como o efeito de um carimbo. O profissional que produz a gravura chama-se gravurista, e essa técnica é bastante valorizada na cultura popular. Então, geralmente se diz em qualquer imagem é uma gravura. Por que se tem essa ideia? Porque antigamente, lá no início, quando houveram, na história dos livros, as imagens eram gravadas. Então, por isso que a gente diz que toda imagem é uma gravura. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas das gravuras. Então, cada gravura tem um suporte, é feito num suporte. Esse suporte é chamado de matriz. E dependendo da matriz, a gente dá um nome diferente para essa gravura. Vamos dar uma olhadinha. Então, a primeira gravura que a gente vai ver é a chamada xilogravura. Então, quando a gravura é feita a partir de um molde de madeira. Por que xilogravura? Porque xilo, em grego, é madeira. Então, gravura em madeira, né? Ali nas imagens a gente pode ver a prensa ali, né? A primeira direita ali a gente vê a prensa, onde vai ser dada uma pressão para que a imagem que está na matriz passe para o papel, né? Então ali tem um exemplo da xilo. À direita é o desenho, né? A Divina Comédia de Dante, o escritor do livro, e o artista que fez essa gravura é o Gustavo Doré. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ali a gente viu a xilo, né? Então o que é? Aqui a matriz é a madeira, certo? Aqui eu fiz um desenho da Catedral de Ponta Grossa, e aqui são os materiais que a gente usa para fazer a xilo. Esse aqui são as goivas. Então elas são como faquinhas assim, ó, que tem a pontinha, que você vai abrindo a madeira, vai fazendo pequenas incisões na madeira, onde vai formar o desenho. A parte que você tira é a parte que vai ficar sem a cor.
e a parte que está em alto relevo é a que vai ficar com a cor para formar a tua imagem. Então, aqui está a imagem transferida já para o papel. O que você observa aqui? Que quando você faz a imagem na madeira, na matriz, você acaba espelhando, né? Então, assim, ó, você coloca aqui e você vê a imagem espelhada. Então, você tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer o desenho para você ter essa ideia de que não vai ser esta a imagem, vai ser essa imagem espelhada, né? Vamos para a próxima técnica. Aí é a linóleo-gravura, que é a gravura feita numa espécie de borracha que se chama o linóleo. Então, a base dela esse aqui é o linóleo, que é uma espécie de borracha, e o princípio é o mesmo da Xylo. Você vai abrir, vai fazer incisões nesse material, que é um pouco mais mole do que a madeira, para você poder ter a tua imagem impressa, gravada aqui no papel. Os artistas mais conhecidos que usaram a Xylo, linóleo, o mais conhecido que vocês devem ter ouvido falar já é o Pablo Picasso, certo? Então ali você vê uma obra dele, Jaqueline com laço de fita, a tradução seria para essa gravura, né? Agora a gente vai ver outra gravura, que é a gravura em metal, ou calcogravura e calcografia. Então, quando a gravura é feita em metal, tem esse nome, calcogravura ou calcografia. O metal pode ser o alumínio, o cobre, o ferro. Como a gente vai ver aqui, eu trouxe uma para vocês darem uma olhadinha. Aqui é a placa rígida de metal. Você vai usar como se fosse no desenho normal você usa o lápis e a caneta. Aqui vai usar um material afiado, como se fosse uma agulha, para fazer pequenas incisões para formar o desenho. Diferente da Xylo e do linóleo, que você vai abrir e essas incisões vão ser as partes que vão ficar sem a tinta, no metal, as partes que são feitas o desenho que vai ficar com a tinta. Com a pressão da prensa no material, a parte da tinta entra nessas ranhuras e é passado para o papel. Então aqui está, e é o mesmo esquema do espelhamento. Aqui está a imagem, eu não sei se dá para ver direitinho aqui os risquinhos, e aqui é a impressão dessa imagem. Então essa é a gravura em metal. Agora a gente vai passar para a próxima. Aqui o Rembrandt é um artista conhecido que fazia muitas gravuras em metal. Aí a gente vai ver a litografia. Lito é pedra, né? Então a gravura em pedra. Diferente também do metal, da Xylo e do linóleo, o que acontece com a lito? É feita um desenho na pedra e esse desenho não tem incisões, a imagem fica impressa através de camadas de gordura. Algumas partes são como se fossem impermeabilizadas com a gordura e as outras vão ser as que vão ficar com a cor da tinta. Então ali a gente pode ver os artistas fazendo a impressão, né? E como que fica o resultado final. Aqui vocês podem ver o artista Baptiste Debré, que era muito conhecido por pintar paisagens históricas. Aí está o Palácio de São Cristóvão, residência do Imperador do Brasil, feito em litogravura. Vamos ver a próxima. Agora, aí está a serigrafia. Então, a serigrafia, ela é feita, a base dela, a matriz, é uma tela de nylon, ou poliéster, aonde a parte que vai ser impressa, a imagem que a gente vai ver,
o processo é como se fosse um processo fotográfico. A imagem, ela vai ficar preenchida em uma parte, e a parte que você vai querer a tinta, ela vai ficar vazada. Essa técnica é muito utilizada era muito utilizada, e é ainda, para fazer embalagens, para fazer estampas de camiseta, estampas de roupa. E o artista que mais conhecido, assim, que usou dessa técnica é o Andy Warhol. E aí são as sopas Campbell. Então ele fez várias imagens, várias serigrafias de símbolos do cotidiano para mostrar a importância da técnica e que não precisa, uma obra de arte não precisa ser uma coisa especial, que ela pode ser um objeto do dia a dia, né? Aí também está o Alfredo Volpi, que ele é italiano, mas ele passou grande parte da vida dele, desde pequeno ele veio para cá, para o Brasil, de São Paulo. E uma obra muito conhecida dele são as bandeirinhas. Ele é o artista conhecido por essa forma das bandeiras, que ele usou serigrafia aí nesse caso, né? Muito semelhante à serigrafia, o stencil também tem ela tem uma base rígida, e nessa base é feito esses vazados para passar a imagem. Então é o mesmo princípio da serigrafia. Quem usou bastante, quem usa ainda o stencil são os artistas de rua, em grafite. Então eles usam bastante essa técnica para poder reproduzir as imagens. Aí a gente pode ver na decoração e como que fica a peça feita com stencil. Aqui eu também tenho um stencil para mostrar para vocês. Então aqui é o desenho feito na placa, e a parte vazada é a parte que vai ficar a pintura, né? Você passa aqui com esponjinha ou com pincel e vai ficar gravada a imagem. Então, agora a gente vai fazer uma técnica que fica mais fácil assim para a criança ter os materiais, e também para a gente fazer um reaproveitamento dos materiais que seriam descartados, né? A gente vai fazer uma gravura em isopor. Então, o que a gente vai precisar? Uma bandejinha dessas de frios de isopor, rolinho ou pincel, ou também pode ser uma esponjinha se vocês não tiverem rolinho nem pincel em casa, tesoura, tinta, um lápis para fazer o desenho ou uma caneta, e uma colherzinha para fazer a pressão, para a gente poder colocar no papel a imagem, né? Aqui eu trouxe já um desenho feito. Fiz aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem, o que vocês mais gostam, né? Eu gosto muito de planta, então eu fiz umas folhinhas aqui, umas plantas. Tá? Primeiro a gente vai recortar essa bordinha, porque como o relevo faz diferença, que a gente vai recortar essa borda, como eu fiz aqui, para ficar melhor na gravura. Vou colocar aqui um pouquinho de tinta na bandejinha. Vou colocar um papelzinho por baixo, aí senão a mãe vai brigar na hora de fazer a atividade. E a gente vai entintar. O que é entintar? A gente vai passar a tinta nessa base, cuidando para não entrar nesses sulcos que a gente fez. Então, você faz o desenho e aí você força um pouquinho mais aqui para que forme esses sulcos, tá? Lembrando, se você for escrever alguma coisa, tem que escrever invertido, né? Porque como vai espelhar, aí vai ficar de trás para frente se você não fizer isso. Então a gente passa a tinta aqui, bastante tinta. Não demorar também muito para entintar, porque senão seca a tinta, né? E a gente procura passar sempre na mesma direção.
tinta. Aqui. Dá uma limpadinha aqui. A gente pega o papel. Vamos trocar aqui, porque senão pode passar no nosso desenho. Vou pegar uma branquinha. Centraliza aqui bonitinho o desenho. Coloca papel por cima. Pressiona. A gente pode usar a colher aqui para fazer movimento circular. Para que fique bem marcadinho aqui. No ateliê, os artistas, eles usam a prensa, né? Quando a chapa é fina assim. Mas aqui, como a gente não tem a prensa, a gente vai prensar com a colher. Vamos ver. Olha como que ficou aqui. Aqui vocês podem ver que aqui, ó, deu uma borradinha ali, que o quê? A tinta entrou no lugar que não tinha que ter entrado. Ou você faz mais forte aqui, faz uma pressão maior, para que não aconteça isso. Então, depois que a gente faz aqui, o que acontece? A gravura, por ela ter essa facilidade de reprodução, quanto mais gravuras a gente coloca, primeiro aqui, o nome, né, a assinatura, meu nome, no caso, Nessandra, a data, o ano, e aqui uma sigla que se chama PA. O que é PA? PA é a prova do artista. As próximas gravuras que a gente for fazer, a gente vai colocar um número. Por exemplo, eu vou fazer 10 gravuras. Então, a gente vai colocar na próxima, ao invés desse PA, a gente vai colocar a primeira de 10 gravuras. Aí, assim, sucessivamente, a 2 de 10. Então, quanto menor for esse número aqui da frente, maior valor vai ter esse teu trabalho, né? Porque a própria matriz, ela vai desgastando com o tempo e com a quantidade de impressões que são feitas, né? Então, se você for fazer uma nova impressão com essa mesma base, você lava, limpa bem a base, arruma o que tiver que arrumar, que você achou que não está muito bom, e faz uma próxima. Então, vocês guardem essas bandejinhas, porque elas são úteis para usar para entintamento, para usar para fazer gravura, e muitas outras técnicas você pode usar essa mesma bandejinha de isopor. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado a aula, que tenham aprendido um pouquinho sobre essa técnica e que vocês possam aí usar no dia a dia, perceber melhor onde que ficam as gravuras, quando vocês olharem nos livros, olharem nas exposições, saber diferenciar o que é um desenho, o que é uma gravura, e que pratiquem bastante, tá bom? Obrigada pela atenção e que vocês se divirtam aí fazendo essa prática. Então, será que com essa aula a gente atingiu os nossos objetivos? Vamos dar uma olhadinha? Conhecemos a gravura como expressão artística pertencente às artes visuais? É claro! Observamos e apreciamos diferentes tipos de gravura? Sim, nós vimos na prática. Olha que bacana! E produzimos gravura utilizando materiais alternativos? Sim, nós produzimos com um material alternativo, o isopor que vocês têm na casa de vocês. Viram que joia? Então, ó, positivo, atingimos os nossos objetivos. E agora, lá na casa de vocês, vocês vão colocar em prática com a nossa tarefa de casa. O passo a passo está aí. Tudo que a artista plástica Nessandra Cordeiro nos ensinou, vocês irão utilizar e fazer na casa de vocês. E quem não tem tinta, não vai fazer?
Claro que não, vai fazer sim. Tem uma receita de tinta ali e rende bastante. Vocês fazem a receita e depois vocês vão separando em potinhos e pode colocar pozinho de suco ou corando, o que vocês tiverem na casa de vocês. E mãos à obra, eu testei e deu certo, ok? Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aproveitado bastante. Eu aproveitei e aprendi muito com a nossa artista. Vejam que legal. Muito, mas muito obrigada mesmo, Alessandra Cordeiro, por tudo que você nos ensinou hoje. E que a gente, com certeza, com as tuas dicas, o teu ensinamento, nós vamos ter um outro olhar, né, da gravura. Muito obrigada mesmo. E, como sempre digo, valorizem a arte, valorizem os artistas. Tchau!